contato conosco o deputado Arthur Maia. Deputado, falávamos aqui, repercutimos a notícia da possível indicação do senhor à presidência da CPMI do 8 de janeiro e vamos então aproveitar a presença do senhor aqui para que o senhor nos atualize da situação de momento. É isso mesmo? E o que falta para essa indicação? Será mesmo o senhor, deputado presidente da CPMI? Boa noite. Muito boa noite a você da Jovem Pan, uma alegria estar aqui. Sempre a satisfação falar nessa querida emissora. Olha, eu, de certo mesmo, estou como indicado do meu partido, o União Brasil, como membro titular que o União Brasil tem direito para compor a CPMI do 8 de janeiro. Agora, de fato, existem conversas, existem movimentações e manifestações de pessoas, de lideranças na Câmara dos Deputados, de que eu possa vir a ser o presidente do colegiado. Mas isso ainda é uma definição, até porque a eleição, o presidente da CPMI não é uma mera indicação de A, B ou C, é uma eleição da qual participam todos os senhores e senhoras deputados e senadores que fizerem parte do colegiado. Portanto, você só vira presidente depois que tem uma votação e está eleito presidente. Agora, de fato, existe essa possibilidade, existe esse assunto no ar. Quanto ao que vai acontecer na CPI, eu penso que nós temos, como muito bem colocou, agora foi colocado por vocês aqui na Jovem Pan, é uma questão de um resgate histórico. É preciso que o 8 de janeiro seja passado a limpo, porque não é banal que haja uma tentativa de golpe em que a sede dos três poderes são invadidas e que haja, por cima, por trás disso, uma tentativa de se interromper a vida democrática do Brasil. Isso não é nada banal. Isso precisa ser esclarecido. De fato, o que se pretendia ali, além de uma mera manifestação, como o Cláudio falou há pouco, uma manifestação de protesto contra o resultado de uma eleição. O que existia ali era uma tentativa de você interromper a história democrática do Brasil. É isso que precisa ser dito, porque eu, como deputado que já está em Brasília no 4º mandato, eu já presenciei cenas, às vezes, muito tristes de pessoas que vão protestar ali em frente ao Congresso e invadem o Congresso. Eu me lembro, por exemplo, eu era relator da reforma da Previdência e uma vez os policiais que estavam inconformados com o tratamento que estava sendo dado naquela lei em relação à reforma da Previdência, eles se colocaram no sentido de depredar ali, quebraram várias vidraças e tal da chapelaria da Câmara, mas não se falava ali de que aquelas pessoas estavam querendo derrubar o governo. Claro que o que eles fizeram é abominável, mas é completamente diferente de um golpe, né? De um golpe no sentido de derrubar, de destruir a democracia para se instalar um governo de exceção. Então, a primeira questão que tem que ser posta na CPI, de fato, houve uma tentativa de golpe? Se houve uma tentativa de golpe, é bem possível que as pessoas que estavam ali na praça, que aparecem naquelas imagens, quebrando, etc., não sejam os mais importantes. Certamente existe, além daquelas pessoas, ou existem, além daquelas pessoas, outros que foram os autores intelectuais desse episódio. Além disso, teríamos que ver quem patrocinou aquilo. Não é barato, custa muito dinheiro levar tantas pessoas para uma manifestação daquele tipo. Agora, muito além de tudo isso, por que aquelas pessoas conseguiram com tanta facilidade se agrupar e depois invadir as sedes dos três poderes? Não é normal. A gente sabe, eu já vi várias manifestações ali, por exemplo, em frente ao Palácio do Planalto. Quando há uma manifestação, normalmente se coloca uma grade de proteção do outro lado da avenida, ali na Praça dos Três Poderes, confina
confinam as pessoas na Praça dos Três Poderes. A própria avenida que fica em frente ao Palácio normalmente fica com muitos policiais ali no meio, e na frente do Palácio se coloca outra grade. Sim. Não é possível que justamente naquele dia, com tantas informações de que haveria uma manifestação como aquela, com a ABIN tendo conhecimento da chegada de milhares de ônibus a Brasília, e naquele dia, justamente naquele dia, nada foi feito. Então, deputado, é justamente isso, o Cláudio colocou muito bem, nós precisamos passar isso a limpo. Isso já é um fato histórico, é uma tentativa de golpe, é um fato histórico, e esse fato histórico precisa ser tratado com absoluta transparência. Perfeito. O ministro Alexandre de Moraes está conduzindo a investigação, mas Sim. Os depoimentos acontecem na sede da Polícia Federal, ou no Supremo, etc., e é preciso que esses depoimentos sejam prestados a toda a população brasileira. E, de fato, a CPMI é um instrumento que nós temos para dar essa clarividência, né, a todos aqueles que quiserem conhecer os fatos. Deputado, vamos à próxima pergunta. Até vou pedir aqui, sem querer ser indelicado, vou pedir que o senhor seja um pouquinho mais breve nas respostas para que dê tempo de que todos aqui da bancada façam as perguntas. Cláudio Dantas já está chamando ali, pois não, Dantas? Deputado, bem-vindo aqui ao Pingos. Há muitas frentes de investigação, o senhor acabou de fazer um preâmbulo delas aí. Qual é a prioridade que, na sua opinião, deve ter a CPMI, considerando que nós já temos um inquérito lá no Supremo que investiga quem organizou, quem financiou, quem idealizou, mas, por enquanto, não avançou justamente na frente de quem se omitiu, quais as autoridades se omitiram. Então, assim, o senhor acha que essa omissão, ela deve ser investigada de forma prioritária pela CPMI? O senhor acha que o Anderson Torres, que é o único que está preso por isso, é a única autoridade responsável por essa falta de reação do Estado, permitindo que os invasores adentrassem nessas sedes e quebrassem tudo? Olha, Cláudio, eu penso que todas essas linhas de investigação têm que ser feitas também pela CPMI. Quem foi o autor intelectual, quem patrocinou e, claro, quem depredou e também quem se omitiu. Nós não podemos pensar esse assunto sem nos lembrarmos que o governador do Distrito Federal, eleito pelo voto popular, foi afastado das suas funções. Isso é muito grave. Foi afastado das suas funções, né, por conta do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O ex-ministro Anderson Torres está preso. Recentemente vieram essas imagens que surpreendeu o Brasil, né, do comportamento do general responsável pelo SNI, pelo GSI, e o seu comportamento naquele momento, né? Então, obviamente, que esse também é um assunto que precisa ser tratado. Qual foi o papel da ABIN? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é um órgão que atua de maneira permanente, é um órgão com muita independência e que atua de maneira permanente, fazendo uma investigação com base na inteligência. As pessoas que estão lá são treinadas para isso, justamente para que não aconteçam episódios que surpreendam o país de uma forma a trazer o caos. E aquilo aconteceu de uma maneira surpreendente e trouxe um caos. Então, o que é que a ABIN fez? A ABIN estava dormindo naquele momento, a ABIN não alertou a ninguém que aquilo estava acontecendo. Tudo isso precisa, sem dúvida, ser tratado no âmbito da CPMI. E eu espero que os deputados e senadores que estiverem lá, muito mais do que o desejo de impor a sua narrativa, estejam comprometidos com o aprofundamento das investigações para esclarecer a todo o povo brasileiro o que de fato aconteceu naquele dia. Pergunta agora é do Thiago Pavinato. Como vai, deputado? Boa noite. Deputado, se o senhor me permite uma sugestão, não seria melhor
nós começarmos pelo golpe que está em curso e daí chegarmos na tentativa do golpe, porque o tipo penal, o crime que está no Código Penal desde 2001, tentativa de golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito, é tentar derrubar a democracia, tentar derrubar o governo. Aí não importa se a tentativa foi estúpida ou não, inútil ou não, basta tentar. Né? E tentar, mesmo sem efetividade, é uma tentativa. Todavia, em que pese a gravidade dessa tentativa, nenhum cidadão de um Estado democrático deve tentar aboli-lo. Na sequência, nós tivemos, e soubemos disso na semana passada, um verdadeiro golpe contra a democracia, porque com as imagens que foram vazadas, nós soubemos que a Polícia Federal, ela entregou um relatório pedindo a denúncia de 1.390 pessoas sem terminar a investigação, ou seja, nós tínhamos um arcabouço de provas de vídeos em que aparecem pessoas que não foram ouvidas. Foi quebrada a cadeia de custódia, portanto, de oitivas, e não era o momento de se fazer o relatório, o que torna a investigação nula, porque parcial. O Procurador-Geral da República, que aliás, eu não sei se Vossa Excelência tem notícia dele, porque me intriga muito o paradeiro de Augusto Aras, mesmo diante e ciente desses vídeos, e ciente de que não foram ouvidas as pessoas do vídeo, não pediu para que a investigação se completasse. E, em sequência, essas denúncias foram acatadas. Ou seja, o Brasil ficou estarrecido com um golpe de Estado, porque um golpe no direito é um golpe de Estado, que é formado por povo, território e direito. Mas ninguém voltou atrás, ninguém pediu a complementação pela Polícia Federal, ninguém pediu o refazimento do relatório, para o refazimento da denúncia e assim por diante. Não seria mais interessante começarmos, portanto, e aqui finalizo, investigando por que é que nós estamos encarando esse golpe de Estado, que é o golpe contra o direito, para que aí, sabendo se existe eventualmente alguém em algum dos poderes ou no Ministério Público que se beneficie disso, irmos voltando até chegar ao 8 de janeiro? Deputado, rapidinho, vou interrompê-lo só para fazer aqui a nossa pergunta da enquete de hoje. A gente vai colocar no ar, eu preciso fazer essa chamada nesse momento. A pergunta está no ar lá no site da Jovem Pan e no Twitter. E é a seguinte: o comando da CPMI do 8 de janeiro deve ficar com o governo ou a oposição? Por enquanto, 88,94% votaram oposição, 11,06% governo. Você participa no www.jovempan.com.br. Para você que chega agora, seguimos ao vivo, ouvindo o deputado Arthur Maia, pois não? Que é o meu caso, que não é nem governo nem oposição. Temos que acrescentar essa alternativa, então, na enquete, né, deputado? Perfeito. Eu não me coloco ali nem como governo, nem como oposição. Então, perfeito. Se puder botar uma terceira alternativa ali... Opção C, nenhuma das alternativas. Tá bom. E em relação à pergunta do Pavinato, deputado? Olha só, Tiago, a sua preocupação vai ao encontro daquilo que eu falei anteriormente. Tudo que está sendo investigado tem trazido mais dúvidas do que certezas. Quando você sabe que está em curso um processo, um inquérito, e de repente você descobre que nesse inquérito não se sabe se existe ou não existe aquelas imagens, por exemplo, do general G. Dias e os seus assessores ali, naquele momento dentro do Palácio do Planalto. Não, só um minuto. Existem. O Cláudio Dantas, ele obteve as imagens do inquérito. Não foi, Dantas? Mas aí veja só, as imagens estavam lá. De forma geral, a sociedade brasileira não tem conhecimento do que de fato aconteceu. As pessoas precisam formar um juízo de valor e ter conhecimento a partir justamente, como o Cláudio falou com muita propriedade, da fala direta dos envolvidos em uma cadeia de televisão, porque claro que a CPMI vai ser televisionada, né? Vocês da imprensa livre, democrática do Brasil vão estar lá acompanhando, vendo, porque aqui eu estou diante de 4 jornalistas que estão no topo da pirâmide do jornalismo brasileiro, e vocês, obviamente, como nenhum outro brasileiro, a não ser aqueles que estão lá trabalhando,
da Polícia Federal, não tiveram oportunidade de assistir o depoimento de ninguém, como eu também, como parlamentar, não tive. Então, a CPMI, ela certamente tem esse condão de trazer muito mais luz, muito mais claridade, para que as pessoas possam tomar conhecimento do que de fato aconteceu. Qual é a versão de cada pessoa, as provas, aí sim, não vão ficar lá entranhadas no processo, as provas vão ser colocadas com toda clareza para o público ter como tomar conhecimento. Então, isso é necessário. Um país democrático como o nosso não pode sair de uma situação vexatória como foi essa, o mundo inteiro assistir à sede do Congresso Nacional, à sede Suprema, à sede do Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República, ser invadido daquela forma, né? E, ao que tudo indica, com o propósito de interromper a democracia e não saber como é que aquilo aconteceu. Houve facilitação, porque se houve facilitação, a pessoa que permitiu ou que facilitou também está envolvido, óbvio. Mas quem planejou, ou seja, a CPMI, ela é fundamental. Não é apenas uma ideia de revanchismo, de querer ficar olhando para o passado, não se trata disso. É que nós não podemos deixar de ter este diálogo com este fato, eu não vou dizer nem diálogo, nós não podemos deixar de ter. Deputado, só para eu condensar tudo, uma clareza. E Vossa Excelência Exatamente. pode me responder com sim ou não. Se Vossa Excelência for presidir, né, esta CPMI, vai se procurar saber também por que quem tinha a obrigação de investigar não investigou? Eu acho isso fundamental. Fundamental. Eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de fazer essa investigação. Aliás, essa pergunta, essa questão é justamente o fundamento da CPMI. Aqueles que propuseram a CPMI, porque, aliás, é uma coisa muito engraçada, né? Ontem uma jornalista que estava conversando comigo ali no cafezinho lá na Câmara, ela deu muita risada, porque alguém veio dizer agora que a oposição, que tanto lutou para que a CPMI fosse criada e instalada, agora chega a dizer que não vai mais indicar membros para a CPMI. Isso é um absurdo, mas a oposição, quando propôs a CPMI, queria justamente isso, saber quem foram aqueles que facilitaram aquela invasão. Houve, de fato, uma facilitação com o propósito de aprofundar uma crise para comprometer politicamente A, B ou C. O que é que aconteceu ali? Isso, sim. Claro, Thiago, que tem que ser investigado. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Deputado, como se trata de uma CPMI, os dois cargos importantes, o de presidente e o de relator, um vai ser preenchido pelo Senado e outro vai ser preenchido pela Câmara, né? Como é que o senhor imagina que vai funcionar esse equilíbrio de poder, essa dinâmica desses dois cargos importantes numa CPI que promete ser tão conturbada e polêmica, para dizer o mínimo? Olha, Monteiro, eu acho que o mais sensato é que esses dois cargos não sejam preenchidos nem por um deputado assumidamente oposicionista, nem por um senador assumidamente oposicionista. Eu acho que se tivermos parlamentares, deputado e senador, com um perfil mais independente, que tenha condição de conduzir com isenção esse processo, nós estaremos dando uma contribuição muito grande ao funcionamento da CPMI. Porque, óbvio, se você coloca lá um presidente que é oposição ao governo, vão dizer que ele está empenando o jogo, empenando as regras a favor da oposição. Se acontece um relator de oposição, vai dizer que ele está querendo sacrificar o governo. Então, realmente, esses dois cargos, claro que vai ter deputados e senadores de oposição, deputados e senadores de governo, mas é muito importante que pelo menos os dois cargos de direção, no caso a presidência e a relatoria, sejam preenchidos por parlamentares que tenham
um comportamento isento. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o bom funcionamento da CPMI. Perfeito. Aí a palavra do deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, principal nome cotado à presidência da CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, viu, deputado, pela presença aqui conosco, pelas informações todas. Uma boa noite, até uma próxima.